Olá, a análise de hoje é com relação à insalubridade pelo frio, e eu fiz análise de 4 acórdãos, mas para não ficar uma coisa muito abrangente, eu coloquei, né, na minha pesquisa supermercados ou padarias ou restaurantes, né? Então, foi um acórdão de supermercado, restaurante, 2 supermercados e 2 padarias, que foram os resultados que vieram. E são acórdãos, assim, dessa semana, é bem recente. Dos 4 casos analisados, um teve a insalubridade indeferida, desde o laudo pericial. Os outros 3, os trabalhadores conseguiram adicional de insalubridade em grau médio. Lembrando que o frio sempre é insalubridade em grau médio, não é mínimo e não é máximo. Ah, mas o trabalhador entra numa câmara congelada, menos 18 graus, então é insalubridade em grau máximo. Não. Sempre a insalubridade pelo frio, ela vai ser em grau médio. O primeiro caso era um repositor, trabalhava num supermercado. Ele fazia reposição de bebidas, produtos e produtos no geral com ingresso em câmara fria. E tem uma coisa, nesse primeiro caso, bem interessante. Via de regra, as empresas, elas entregam EPIs coletivos, né, que são as japonas coletivas. E esse é um primeiro ponto. Não existe EPI coletivo. Então, tudo que é entregue para o trabalhador, para neutralizar o EPI, ele tem que ser de uso individual. E sendo de uso individual, ele precisa ser anotado na ficha de EPI. Só a alegação de fornecimento não basta, na maioria das vezes, né? Via de regra, não basta. A empresa precisa registrar o fornecimento. Só que, nesses locais, inclusive no local que teve indeferimento da insalubridade, que é um caso diferente, a gente vai falar. O fornecimento era de japona de uso coletivo. Então, a japona ficava disponibilizada na porta da câmara fria e todo mundo que necessitasse usava. Então, esse já é um ponto bem negativo para a empresa, né? Às vezes, a gente vai nas perícias, o pessoal fala, não, mas entrava na câmara fria sim, mas tinha EPI, na porta da câmara fria tinha EPI. A essa altura do campeonato, em que as informações, elas estão bem claras, né, e disponíveis, enfim, a gente já sabe, a japona, na porta da câmara fria, ela não vai ser considerada, na maioria das vezes, pela maioria dos peritos. E depois pelos juízes, desembargadores, etc. Só que nesse caso, nesse primeiro caso desse supermercado, a empresa apresentou um PGR falando que tinha ausência de risco, né, com relação ao frio, e também apresentou uma ordem de serviço proibindo o acesso à câmara fria. Só que na audiência, o reclamante, ele levou 2 testemunhas. E as 2 testemunhas confirmaram o ingresso do reclamante nas câmaras frias, né? E a empresa, ela levou também 2 testemunhas. Uma era a Caixa, que falou que não conhecia a rotina do trabalhador. O outro, no acórdão está escrito, né, que ficou confuso porque o trabalhador falou que trabalhou, né, com reclamante, mas ele disse que trabalhou por um tempo a mais, inclusive, que o vínculo do trabalhador. Então, eu não lembro aqui, mas sei lá, o reclamante foi 1 ano e meio de trabalho, ele falou que trabalhou 3 anos junto com o reclamante. E ele falou assim, não, o reclamante não entrava na câmara fria, porque só quem entrava é quem era da noite. E aí coloca entre aspas no acórdão. No entanto, a testemunha da reclamada se esqueceu que o reclamante também trabalhou à noite, ou seja, ajudou, né, o reclamante. Foi um depoimento que a empresa levou a pessoa, mas acabou sendo favorável para o reclamante. Então, esse primeiro acórdão tem isso bem claro. Não adianta a empresa colocar no PGR, olha, não tem
né, foi feita uma avaliação e foi identificado que não tem, né, o padeiro, o operador de loja repositor, não tem exposição ao frio. Só que, se a perícia identifica uma exposição, foi colocado também isso no acórdão, a primazia da realidade. Vale a realidade e não somente o que está no papel. Vale o que o perito constatou na perícia, por isso que tem a perícia técnica. O segundo caso também é um caso que veio o laudo positivo para o trabalhador. Era um padeiro, né, subchefe de padaria. Nesse local tinha câmara congelada, resfriada e congelada, e a mesma situação. Aqui, ó, japona de uso coletivo e ausência de ficha de EPI. E esse acórdão, ele mencionou 2 pontos interessantes, a súmula 47 do TST e a súmula 289. A 47, que é bem conhecida, né? Inclusive, peritos que falam que não se baseiam em súmulas, em acórdãos e etc., a maioria entende que a exposição intermitente ela é equiparada à exposição permanente, que é o texto da súmula 47. Então, eu acho que é a única súmula que é usada de forma unânime, sem grandes questionamentos. E ele fala também da súmula 289, que ela é para ruído, que ela fala que o simples fornecimento, não é com essas palavras, né, do EPI, não neutraliza, do protetor auditivo, não neutraliza a insalubridade, sendo necessária a comprovação de uso efetivo. E o desembargador utilizou, né, essa fundamentação com relação a esse caso, que também não adianta a empresa, mesmo que ela tenha uma ficha de EPI, não ser comprovado o uso efetivo do EPI. Porque às vezes acontece isso. Tem empresa que eles entregam uma ficha com todos os EPIs para frio. Botina, calçado, japona, balaclava, luvas, meias. Só que no dia a dia o trabalhador não usa. Não usa porque às vezes a rotina não permite, não usa porque às vezes a empresa não fiscaliza e às vezes não usa porque não foi fornecido todo esse kit. Que aí uma coisa importante, o trabalhador ele deve assinar somente o que ele receber. E esse é um problema, inclusive, de quando tem empresa que faz isso, principalmente com relação à limpeza. Eles vão entregando as luvas, né? E fazem depois a assinatura em um dia só. Só que dessa forma, o trabalhador ele não consegue, ele não vai lembrar quando ele recebeu, quantos pares ele recebeu, né? O tipo de luva. Então, o ideal é que a assinatura seja recebeu EPI, coleta assinatura, né? Recebeu EPI, assina. O terceiro caso, a insalubridade, ela foi indeferida, que era um balconista de padaria. E aqui, assim, a câmara era refrigerada, não tinha câmara congelada. Ele falava que ele entrava, né, para repor mercadorias e para fazer a retirada também dessas mercadorias, né, dos alimentos para produção da padaria, e realizava a limpeza. Só que o perito, aqui o indeferimento partiu desde o laudo pericial, o próprio laudo foi negativo para o trabalhador. Então, os argumentos da reclamada: que a limpeza ocorria com a refrigeração desligada, que as entradas eram rápidas, poucos minutos, temperatura de 5 graus da câmara fria e utilizando jaquetas térmicas coletivas. Nesse caso, o perito ele não enquadrou. Então, assim, quando o perito ele não enquadra a atividade como insalubre, não tem o que neutralizar. Então, se era japona coletiva, se não tinha japona, acaba ficando, nesse caso em que não teve enquadramento, não vai mudar, porque às vezes eu vejo algumas impugnações em que tem assim, o laudo concluiu pelo não enquadramento, ele não enquadrou. Então aqui ele diz que não teve exposição ao frio. Aí na impugnação o advogado coloca, olha, mas não tinha EPI, mas não tinha japona, a japona era coletiva. Ok, é importante falar sobre isso, mas o primeiro ponto que se deve bater é que ele não enquadrou. Então, a impugnação ela tem que primeiro
mostrar que tinha enquadramento, que tinha exposição ao frio. E depois, né, continuamente falar da ausência de EPIs. Só que aqui, nesse caso, não teve o enquadramento. O perito entendeu que a limpeza, ela era uma vez por semana, em rodízio. Então, pode ser que nessa semana fosse o reclamante, pode ser que na próxima não fosse. Então, ele classificou a exposição como eventual, a limpeza como eventual. E as entradas para retirar produtos, colocar produtos, alimentos, etc., por tempo reduzido. Então, aqui teve negativa da insalubridade no laudo, na sentença e no TRT. Foi confirmado. E o quarto caso, um operador de loja em um supermercado, que também é a mesma coisa. Teve o deferimento do adicional de insalubridade, a perícia, ela confirmou o ingresso, né, nas câmaras frias, e a empresa não neutralizou, não provou a neutralização do frio, com a ausência de ficha de EPIs. Não comprovou entrega individual, treinamento, substituição. Então, aqui, a gente percebe que, assim, as empresas, elas acabam perdendo, a maioria das perícias em que elas perdem é por ausência do fornecimento de EPIs de proteção ao frio. Pensando pelo lado da empresa, eu entendo que essas entradas rápidas, né, para fazer reposição, tira produto, coloca produto, o trabalhador dificilmente ele vai colocar toda a japona, né, todo o EPI, japona, calça, luva, meia, o sapato de segurança, balaclava, touca, para fazer uma entrada rápida. Então, dentro da minha concepção, a empresa ela deveria limitar o número de pessoas que entram na câmara fria. Deixar talvez uma pessoa, olha, essa pessoa vai ser responsável por pegar todos os produtos. Alguns lugares eles chamam até de camaristas, né? Que é a pessoa que ela tá lá só para isso. Tem uma grande rede de fast food, né? De lanche, que eles alegam isso nas perícias, que eles têm uma pessoa para fazer só essa movimentação na câmara fria, mas chega na perícia não é o que fica comprovado, enfim. Mas seria, pensando pelo lado da empresa, seria o ideal que a empresa limitasse o número de pessoas que acessassem as câmaras frias. Porque nisso de todo mundo acessar, é pouco tempo, entra, sai, acaba que o pessoal não usa os EPIs, né? Não usa, a empresa não cobra, às vezes não entrega. Então, para as empresas, eu percebo que o grande problema é com relação ao fornecimento de EPIs completos, da evidência, e assim, EPI coletivo não existe, japona coletiva não existe. Por mais que seja argumentado na perícia, dificilmente ela vai conseguir neutralizar a insalubridade. Ela vai neutralizar quando não tem enquadramento, como foi o terceiro caso que eu falei aqui. O perito, ele entendeu que as entradas eram rápidas, de poucos minutos. Esse caso que foi negativo, se fosse talvez analisado por outro perito, ele poderia ter sido um laudo positivo, porque foi constatado acesso à câmara fria. E um dos pontos que é bem comentado, né, inclusive nas decisões, é que, olha, o anexo 9, ele possui análise qualitativa, então independe o tempo de exposição. Então, nesse caso em que o laudo foi negativo para o trabalhador, mesmo tendo acesso à câmara fria, confessado pela empresa, outro perito talvez enquadrasse. Então, foi um laudo positivo para a empresa, mas eu entendo que não com uma fundamentação técnica boa, né? Passou. Dependendo do perito, não passaria. Então, é isso. Esses acórdãos, eles são bem recentes, e eu acho bem interessante. O frio, ele é muito unânime com relação aos resultados, é bem comum ter enquadramento, e principalmente pela ausência de fornecimento adequado de EPIs de proteção contra o frio.